Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Com a graça de Deus e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A pregação de hoje tem como base o versículo 16 de Mateus 10, que diz: Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Foi isso que Jesus disse para os discípulos quando os enviou pela primeira vez para que eles saíssem a pregar a respeito do reino de Deus, do evangelho, da mensagem do evangelho, para fazerem sinais. Mas, meus irmãos, antes de tratarmos da segunda parte deste versículo, que deu origem ao título da pregação, nós vamos entender por que a Bíblia compara os cristãos a ovelhas, como mencionado na primeira parte do versículo. Na primeira parte, eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Em João capítulo 10, Jesus compara os seus seguidores fiéis a ovelhas. Eu peguei aqui 3 versículos, João 10, do 14 ao 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Jesus já adiantando que haveria o ingresso dos gentios. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então aqui também é uma profecia do Senhor Jesus de que os gentios se converteriam a ele. Por isso que ele fala para os judeus: tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz. Está vendo que está no futuro? Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Hoje existe um só povo de Deus, de todas as nações, tribos, línguas, culturas. Mas por que Jesus nos compara a ovelhas? Vamos entender alguns aspectos interessantes. Muitos animais possuem mecanismos de defesa, tais como chifres, garras, veneno, dentes afiados, tamanho avantajado. Mas a ovelha é vulnerável e depende do seu pastor. Outro dia eu estava assistindo um vídeo a respeito do hipopótamo. Embora ele seja herbívoro, pelo seu peso, pelo seu tamanho avantajado, ele consegue enfrentar e espantar predadores. Outros animais têm chifres afiados, outros, como o urso, além dos dentes, têm garras, o leão, né? Agora, quando a gente olha para a ovelha, nós percebemos um animal vulnerável, sem mecanismos de defesa, totalmente dependente do seu pastor.
ela não tem condições de lutar e se defender sozinha. De igual modo, somos totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós, e do nosso Criador, que enviou Jesus para nos conduzir a Ele. É o responsável por derrotar Satanás, por derrotar a morte, por nos redimir. Quem é aquele que venceu o mundo e nos conduz para que, seguindo os passos dele, nós também possamos vencer? Então nós somos totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus, que é o nosso pastor. Além disso, meus irmãos, a ovelha tem baixo senso de direção. Ela não enxerga mais do que 8 a 10 metros à sua frente, tendo pouca percepção do perigo. No Salmo 23, Davi declara que Deus é seu pastor e acrescenta no verso 4: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. A vara ou bordão representa um instrumento para lutar corajosamente contra as ameaças do mundo, e o cajado, que contém um gancho, serve para puxar a ovelha de volta para o caminho correto, mantendo-a por perto e afastando-a do perigo. Às vezes ela pode se atolar em algum lugar, ficar presa, e com o cajado o pastor consegue puxá-la de volta, mantendo-a por perto e afastando-a daquele perigo. O Senhor não apenas protege os crentes fiéis dos perigos e ataques espirituais, como também alerta, adverte e aplica disciplina àqueles que estão se desviando, com o objetivo de trazê-los de volta ao caminho da justiça e retidão. Então aqui nós fizemos mais uma comparação. Vamos para outra comparação. As ovelhas têm dificuldade de encontrar o próprio alimento, e o simples fato de beber água pode ser perigoso, pois elas podem cair em águas correntes que encharcarão sua pelagem, fazendo-as afundar e se afogar. Então, para uma ovelha, o simples fato de beber água em um rio que possa ser um tanto quanto profundo, com águas correntes, com correnteza, aquilo já pode ser perigoso para ela. Ela pode acabar encharcando a pelagem, se tornando mais pesada, afundando, se afogando ou sendo levada pela correnteza. Por isso o salmista declara que ele é conduzido pelo Senhor, que é o seu pastor, para verdes pastagens e águas tranquilas. Todo mundo, acredito, que conhece o Salmo 23 e se lembra desta passagem, que ele é conduzido a águas tranquilas. Olha que interessante, porque nessas águas tranquilas não vai ter o risco da correnteza levar, não vai ter o risco de se afogar. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Salmo 23, 2. Nosso Deus nos concede não apenas água para beber e alimento físico, o pão nosso de cada dia, como também o alimento espiritual, que é a sua palavra, além de rios de águas vivas que fluem do nosso interior, que é o Espírito Santo que habita em nós. Então, da mesma forma como as ovelhas são conduzidas em verdes pastagens para se alimentarem, e também a águas tranquilas para terem aquela água para saciar a sede, o nosso Deus nos concede não apenas água para beber e o alimento representado pelo pão nosso de cada dia, como também nos concede o alimento espiritual, que é a sua palavra, e de nosso interior fluem rios de águas vivas, ou seja, isso representa o Espírito Santo que habita em nós, como nós vemos em João 7, 38 a 39a. Quem crer em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito com E maiúsculo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. E quanto ao alimento da palavra, Jesus respondeu em Mateus 4,4, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A ovelha é um animal muito sensível e que se assusta facilmente. Não se deita se estiver com medo, fome, brigada com outra ovelha ou sendo atacada por insetos. Fica apavorada diante de problemas. De modo semelhante, o ser humano, se estiver distante de Deus e de Jesus, sente falta de paz, vazio interior, medo, depressão e ansiedade. Nós vemos muito nesta atual geração pessoas nesse estado, parecendo ovelhas assustadas, amedrontadas, pessoas distantes de Deus, que não têm paz, que sentem um profundo vazio interior, sentem medo, depressão, ansiedade. Somente Jesus pode trazer descanso aos que estão cansados e desanimados. Mateus 11, 28 e 29. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Nós dependemos do nosso pastor, do nosso Senhor Jesus Cristo, para encontrarmos descanso para as nossas almas, tal como as ovelhas dependem do pastor para que elas possam viver de forma tranquila, sem tantas ameaças e medos. Quando perturbada por insetos em sua cabeça, tais como moscas, piolhos e carrapatos, a ovelha entra em grande sofrimento. Esses insetos podem entrar pelas orelhas e pelo nariz. Os resultados vão de irritação, doenças e até mesmo morte. Uma coisa que eu fiquei sabendo, que é bem chocante, há moscas e outros insetos que se alimentam do cérebro das ovelhas, entrando pelos seus ouvidos, causando intensa dor de cabeça, levando a ovelha a correr ao redor, procurando por rochas. Assim que as encontra, a ovelha bate violentamente com sua cabeça contra as rochas, ao ponto em que o crânio se quebra. Então isso pode acontecer. De repente entra um inseto pelo ouvido da ovelha e atinge o cérebro, ela entra em desespero e começa a bater a cabeça nas pedras, tentando se livrar daquilo, e pode vir a morrer até mesmo, agindo dessa forma. Por isso, meus irmãos, para proteger as ovelhas, o pastor pegava uma mistura de azeite e ungia a cabeça da ovelha, esfregando o óleo em sua lã, especialmente em torno do seu nariz, olhos e ouvidos. Isso espantava os insetos, trazendo grande alívio. E nós vemos que Davi cita no Salmo 23, na parte B do versículo 5, Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Então é interessante isso, que esse óleo, esse azeite, juntamente com talvez alguma mirra, alguma outra mistura, ela servia para espantar ou até mesmo para matar esses insetos, carrapatos, piolhos, espantar essas moscas, trazendo uma tranquilidade aí para a ovelha. Tal situação é comparável ao que ocorre com o ser humano atormentado pela culpa do pecado, por pensamentos negativos, aflitivos e ruminantes, que encontra grande alívio
quando o Espírito Santo lhe é derramado pelos méritos de Jesus. O óleo, por vezes, é mencionado como um símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Então aqui nós fizemos mais uma comparação. Da mesma forma que a ovelha é perturbada por insetos em sua cabeça e aquele óleo lhe dá um alívio, o ser humano é atormentado em sua mente, em sua cabeça, pela culpa do pecado, por pensamentos ruins, negativos, aflitivos e ruminantes, e ele encontra alívio quando o óleo, quando o azeite, ou seja, quando o Espírito Santo lhe é derramado, meus irmãos. Então aqui mais uma comparação. Nós podemos citar Tito 3, do 5b ao 6. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, pelos méritos de Jesus, Deus derramou sobre nós o seu Espírito. Quando nos arrependemos e abandonamos a iniquidade, Jesus nos liberta da culpa e do domínio do pecado que nos causavam aflição, sobrecarga e perturbação. Por meio de Jesus, Deus nos ungiu, tal como o pastor derramava o óleo sobre a ovelha. 2 Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Sem o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, nós não recebemos o Espírito de Deus. Porque quem não tem o Filho, também não tem o Pai. Assim como as ovelhas dependem do pastor para direção, proteção e provisão, os cristãos dependem de Jesus Cristo, o bom pastor, para vencer este mundo com a sua direção, ou seja, praticando as suas palavras. Além disso, o cristão recebe proteção contra perigos espirituais e suprimento das necessidades básicas. O nome de Jesus é poderoso até mesmo para expulsar demônios, para nos livrar de ataques espirituais. Jesus nos assegurou as vestimentas, os alimentos, toda a provisão básica para que possamos cumprir toda a nossa jornada. As ovelhas nada podem fazer sem o pastor, nem mesmo a lã seria fornecida, pois não haveria quem tosqueá-las. Elas acabariam perecendo após uma breve existência, sem rumo e sem propósito. De modo semelhante, os crentes nada podem fazer sem Jesus. Não é possível produzir a lã, ou seja, não é possível produzir bons frutos se estivermos desligados da videira verdadeira. Tal como ovelhas desgarradas, acabaríamos perecendo após uma breve existência, sem rumo e sem propósito. Portanto, nós estamos apresentando mais uma comparação. Da mesma forma que as ovelhas nada podem fazer sem o pastor, e da mesma forma que elas acabariam perecendo após uma breve existência, sem rumo, sem propósito, sem nada a fornecer de útil, isso acontece com aquela pessoa que nada pode fazer sem Cristo. Porque se nós estivermos desconectados da videira verdadeira, nós acabamos secando como um ramo seco, perecendo após uma breve existência, sem rumo e sem propósito. Jesus disse em João 15, versículos 5 e 6, Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim
vocês não podem fazer coisa alguma. Vocês percebem? É a mesma coisa que a ovelha, seu pastor. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Como as ovelhas seguem o pastor obedientemente, os cristãos são chamados a seguir a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso envolve obedecermos a tudo aquilo que Ele nos ordenou, a confiarmos em sua direção e demonstrarmos disposição para seguir seu exemplo de amor, comprometimento e serviço. Em resumo, a ovelha depende do pastor para comer, beber, encontrar o caminho certo e ser protegida dos predadores. Eu não sei se eu vou encontrar aqui, mas eu vi uma reportagem de uma ovelha que ficou perdida e ela ficou muito pesada. Aqui, olha que interessante. Ovelha perde 35 quilos de lã após primeira tosse em 5 anos. Veja o resultado. Ela ficou perdida e ela quase morreu devido ao crescimento da lã. Então, quem puder olhar aqui na tela, vou tentar ampliar a imagem para vocês. Então tá aqui, ela não conseguiria sobreviver. Caso ela não fosse encontrada, caso ela não retornasse a tempo ao rebanho, ela teria morrido. Olha o estado dessa ovelha, meus irmãos. Olha o que aconteceu com ela, sem o zelo, sem o cuidado do pastor. Então, por um fio, né? Por pouco, ela não acabou morrendo. Ela foi encontrada em uma mata e levada para o refúgio de animais, tal. É a mesma coisa que o crente. O crente, ele não consegue ter vida em si mesmo sem Jesus. Olha a transformação aqui, ficou irreconhecível. É mais ou menos a transformação, né? Antes da conversão, aqui representando o ser humano antes da conversão, e aqui após a conversão, no aprisco de Cristo. Agora sim ela tem uma vida em abundância, agora sim ela tem uma vida de qualidade. A irmã Grace, nós estávamos assim, a gente estava desse jeito aqui, né? Quase perecendo. Até que encontramos o bom pastor que nos transformou. Então vamos seguir aqui. Desde o Velho Testamento, Deus usa essa comparação para demonstrar seu amor e cuidado por seu povo. Foi por isso que ele disse no livro de Isaías, Isaías 40:11, como pastor, ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. E também disse em Ezequiel 34, versículos 22 e 23, eu salvarei o meu rebanho e elas não serão mais saqueadas. Julgarei entre uma ovelha e outra. Porei sobre elas um pastor, o meu servo Davi, e ele cuidará delas e será o seu pastor. Aqui, esse último versículo trata-se de uma profecia em referência ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Davi já tinha morrido, né, na época do rei, na época de Ezequiel. E no texto de João 10, citado aqui no início da nossa pregação, Jesus prova que ele é o bom pastor, prometido por Deus e enviado para nós. Por fim, como as ovelhas vivem em rebanhos e têm muita identidade de grupo, os cristãos são chamados a ter comunhão uns com os outros, compartilhando das bênçãos espirituais, amor, apoio e serviço. Eles reconhecem a importância de se unirem como igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus vem buscar a igreja e não pessoas desgarradas e isoladas. Por isso que Hebreus 10, 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns,
mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Nós fizemos essa introdução para tratarmos a respeito da primeira parte do versículo, para explicarmos por que a Bíblia, por que o Senhor Jesus chama os cristãos de ovelhas. E agora nós vamos analisar a parte do versículo que ensejou o título desta pregação, ou seja, a sua segunda parte. Então, o título da pregação: sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas, que também está contido na segunda parte de Mateus 10:16. Quando Jesus envia pela primeira vez os seus discípulos para pregarem as boas novas, para pregarem a mensagem do Evangelho e realizarem sinais miraculosos, ele os alerta. Então nós vamos fazer a leitura do versículo integral. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. É claro que, se não fosse o nosso bom pastor, as ovelhas não sobreviveriam aos lobos. Nós sabemos que os 12 retornaram com segurança da missão. Mas é claro que o que Jesus está mostrando, é que esse mundo jaz no maligno, que o mundo é hostil ao crente, ao cristão. Ele próprio disse: todos vos odiarão por causa do meu nome. Então eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, ou seja, para que vocês façam uma importante missão de Deus em um mundo hostil. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E essa passagem, ela nos traz às vezes algumas dúvidas. Como que a gente pode conciliar qualidades da serpente com qualidades das pombas, que são um tanto quanto antagônicas? A princípio, isso parece ser um pouco paradoxal. Como que eu posso ser prudente como a serpente e simples como as pombas ao mesmo tempo? Então vamos procurar aqui a melhor compreensão. Em primeiro lugar, qual é a origem da palavra prudente? A palavra se origina do latim prudentia, significando previsão e sagacidade. Trata-se da capacidade de julgar entre ações maliciosas e virtuosas, não só num sentido geral, mas com referência a ações apropriadas num dado tempo e lugar. Podemos dizer ainda que prudência é a qualidade de agir com cautela, sabedoria e discernimento, levando em consideração as consequências das ações a serem praticadas. A pessoa que age com prudência evita comportamentos insensatos e impulsivos, tomando a decisão adequada e melhor considerada, melhor pesada. Nós já vimos no latim e agora vamos analisar no grego o que está escrito originalmente. Está escrito prônimos. Prônimos, segundo o dicionário Strong, significa ponderado, considerado sagaz ou cuidadoso, indicando um caráter cauteloso. Adjetivo de prôneo, pensar, ter uma disposição, sensato, sábio de forma prática, nos relacionamentos com os outros. Sinônimo de sofos, sábio, sensato, sagaz, inteligente, capaz de raciocinar, de mente sã. Então essas aqui são as definições contidas no dicionário Strong, que eu peguei da Bíblia de Estudo. Deixa eu pegar aqui, acabei não colocando direito a referência na apostila. Bíblia de Estudo, palavras-chave hebraico-grego. Pois bem, meus irmãos,
Então, nessa passagem, Jesus envia seus discípulos para uma missão desafiadora. Eles seriam como ovelhas no meio de lobos. Essa imagem descreve a realidade do ministério cristão em um mundo cheio de adversidades e oposição. Nós sabemos que o mundo é hostil aos verdadeiros cristãos. Algumas pessoas podem dizer, não, mas tem muitos países que você tem liberdade. Sim, mas também, meus irmãos, a gente sabe que o cristianismo que é propagado para as massas não é um cristianismo puro. Ele foi muito fermentado, ele foi bastante modificado. O verdadeiro cristão que realmente procura guardar os mandamentos de Deus, o santo sábado, se abster de carnes imundas, que age praticando as palavras de Jesus, ele encontra grande oposição deste mundo. E os irmãos aqui sabem e passam por dificuldades, até mesmo dificuldades no trabalho, entre os próprios familiares, entre aqueles da própria casa, na escola, na faculdade, no condomínio. Existe resistência, existe até mesmo uma certa revolta contra a nossa fé, porque nós estamos processando a fé viva, verdadeira, estamos procurando frutificar em prol do reino. O irmão Rafael Ramos, essa ovelha refuta a evolução, com certeza, né? Teoria da evolução nasceu morta. Irmã Mércia Rodrigues, muito interessante, irmão Gilberto. As comparações são bastante interessantes. Quem não pegou desde o começo a live, vale muito a pena assistir depois, amanhã, né, vai ficar gravada, para que vocês vejam todas as comparações que nós fizemos entre o crente e as ovelhas, para que a gente possa entender por que tem esta forma, né, essa terminologia na Bíblia. Irmã em busca da redenção. Em muitos meios e muitas vezes as pessoas até são ensinadas a ser simples como pombas, mas negligenciam a parte da prudência da serpente. Muito bom, irmão. É isso mesmo. A gente não pode negligenciar nenhuma das partes. Quero cumprimentar a todos, aproximadamente 100 pessoas conosco neste momento ao vivo. Se alguém esqueceu do like, pode deixar agora. Boa noite também para o nosso irmão Fábio Pereira, enxergando a verdade. Irmão Gilberto, Bíblia, meu xará. Caroline Fielder, Rafael Luiz, todos que chegaram, sintam-se acolhidos. Então vamos lá. Jesus envia seus discípulos para uma missão desafiadora. Eles são comparáveis à ovelha no meio de lobos. O que descreve, né, é uma imagem que remete à realidade do ministério cristão em um mundo que é cheio de oposição, adversidades. Quando a gente procura fazer a obra com afinco, sinceridade, muitas vezes o inferno se levanta, mas se levanta para cair em nome de Jesus. A gente encontra batalhas, oposições, não é fácil. Alguns, infelizmente, acabam desistindo, ficam escandalizados, sentem-se oprimidos, atribulados, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós temos que perseverar até o fim. O apóstolo João, em sua primeira epístola, resumiu a condição deste mundo. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está ou jaz sob o poder do maligno. 1 João 5,19. O príncipe desta era ainda está no domínio aqui terreno deste mundo, mas muito em breve ele será preso no abismo, muito em breve ele será acorrentado e não poderá mais tentar as nações. Jesus está às portas, meus irmãos, mas por enquanto o mundo ainda está sob o poder do maligno, sobre a influência de Satanás e dos anjos caídos. É claro que Deus é soberano, eles não podem ir além. Deus tem o controle,
Mas Deus ele também trabalha de forma legal, como se fosse de uma forma jurídica. Adão caiu e entregou o governo para Satanás. E agora Jesus retoma o governo. Mas ele vai retomar literalmente. Todas as tribos da terra se lamentarão ao ver o Filho do Homem nas nuvens retornando com poder e grande glória. E nós vemos, se eu não me engano, Salmo 2, sobre os governos, né, que se levantam contra o ungido de Deus. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Então, geralmente, os governos, as autarquias são contrárias, né? Eles se opõem às leis de Deus. Mas vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Por isso Jesus, com a sabedoria que vem do alto, dá uma instrução fundamental. Sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esta é uma chamada à sabedoria e ao discernimento em meio às dificuldades que os discípulos enfrentariam em suas missões, no ministério que eles iriam desenvolver a partir daquele momento. Jesus se utiliza do exemplo da serpente em relação à prudência, pois elas são conhecidas por sua astúcia e habilidade de se protegerem. Portanto, Cristo instruiu seus discípulos a imitarem a serpente no que concerne a cautela para perceber e evitar o perigo. A gente já vai entender por que ele cita a serpente e a pomba na mesma frase. A serpente, a qualidade que ele está se referindo é essa diligência, essa cautela para perceber e evitar o perigo. Nenhum animal se iguala a serpentes quanto à rapidez e habilidade que demonstram para escapar de situações adversas. O mestre acrescenta no verso 23 de Mateus 10, ou seja, dentro do mesmo capítulo: quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem, antes que eles pudessem se reencontrar. Da mesma forma, Jesus nos chama a sermos prudentes em nossas interações com o mundo. Isso significa estarmos alertas, sendo sábios em nossas decisões e estratégias, evitando armadilhas e perigos espirituais que podem surgir em nosso caminho. Então, o inimigo, ele vai colocar armadilhas, ele vai colocar arapucas em nosso caminho. O inimigo ele vai armar contra nós, vai usar pessoas para nos provocar, para nos afrontar, vai usar situações para nos tentar. E nesse sentido a gente tem que ter a prudência, a cautela, a diligência, para não cairmos nessas armadilhas, para evitarmos certos perigos. O irmão Em Busca da Redenção colocou: prudência, esta que vai além dos perigos espirituais, mas também as armadilhas físicas e como elas funcionam. Sim, justamente. Aqui ele fala de uma questão física, né? Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro. Ou seja, vocês também não vão entregar a vida à toa. Agora, tem situações que os crentes foram e ainda são martirizados, que não tem escapatória. Aí não tem o que fazer. Mas mesmo Paulo, quando ele pôde escapar de situações, Paulo escapou. Teve um momento que ele usou da cidadania romana para não ser preso e açoitado. Teve um momento que ele desceu pela janela, se eu não me engano, de um prédio. Teve um momento que ele fingiu que estava morto quando foi apedrejado, mas ele conseguiu se levantar e prosseguir.
Quando o barco estava afundando também, eles nadaram até a ilha de Malta, nadaram até a praia. Então, o cristão, ele não vai entregar a vida à toa, a menos que não tenha realmente escapatória ou em situações que ele não vai negar Jesus, né? Em situações que ele não vai negar o nome dado para que ele possa ser salvo. Mas o próprio Senhor Jesus nos orienta, né? Quando forem perseguidos num lugar, fujam para o outro, para não se colocar em situações, evidentemente, que vão causar danos. Eu já contei para vocês uma história, umas irmãs, assim, coreanas, se eu não me engano, da Coreia do Sul, que resolveram atravessar aí uma correnteza, achando que Deus iria simplesmente protegê-las, simplesmente cancelar as leis naturais. Era uma correnteza intransponível e elas acabaram morrendo afogadas. Quando Pedro andou nas águas, ele recebeu uma palavra rema de Jesus. Então, a gente não pode desafiar as leis naturais, exceto se a gente tiver algo específico, né? Uma palavra rema para que aquilo possa ser realizado. Então, o cristão ele não vai simplesmente, sem necessidade, desafiar leis naturais. Quando Satanás disse para Jesus pular do pináculo do templo, da parte mais alta do templo, Jesus se recusou. Ainda Satanás citou lá aquela parte do Salmo 91, porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito, para que o guardem em todos os seus caminhos. Jesus disse, não tentarás o Senhor, também está escrito, não tentarás o Senhor seu Deus. Então há necessidade de ter cautela e prudência, mas não a ponto de não cumprir a obra, não a ponto de não executar a tarefa, o ministério. Quanto à simplicidade, como as pombas, sabemos que as pombas são símbolos de inocência e pureza. Jesus nos exorta a agirmos de forma inculpável, sem máculas em nossa conduta, mantendo nossos corações puros diante de Deus e dos semelhantes. Jesus fala, né, que se nossos olhos não forem luz, quão densas trevas que há dentro de nós. Então nós devemos agir de forma com pureza, com mansidão. Quem não se fizer semelhante a uma criança não herdará o reino de Deus. Ou seja, no sentido de não sermos maliciosos, corruptos, de mente dobre. Isso significa vivermos com integridade, sinceridade e transparência, sem hipocrisia ou malícia. A palavra simples no original grego é akeraios. Pode ser traduzida como inocente, inofensivo, simples, sem mistura, sem dobras ou duplicidade. Acredito que o primeiro significado desta palavra no dicionário, que está traduzido como simples no versículo em questão, seria sem mistura. Sem mistura, mas também nós podemos traduzir esta palavra como simples. Então está correta a tradução. Sejam prudentes como as serpentes, tá escrito prudentes mesmo, no grego, e simples como as pombas. É um simples no sentido de sem misturas, sem duplicidade. O Tiago adverte em sua carta a todos os crentes, né? Tiago 1,8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, que não sejamos inconstantes, que não sejamos fermentados, que não tenhamos a mente e o coração dobre. Que sejamos constantes. A pomba ela vai voando em seu caminho, ela vai desbravando, sem muita... até de uma forma um tanto quanto inocente, até de uma forma um tanto quanto arriscada, mas isso é contrabalanceado pela prudência da serpente. Então, a gente está começando a chegar no entendimento correto
desta frase, deste versículo. Vamos avançar mais um pouco, que eu acredito que chegaremos lá. Assim sendo, meus irmãos, os discípulos de Jesus devem agir sem fraude, sem corrupção, sem violência, com integridade, com honestidade, de modo que sejam inculpáveis e deem bom testemunho diante de todos. Filipenses 2, versículos 14 e 15, Paulo diz o seguinte: façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então a recomendação é que a gente se torne puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada. Jesus instrui seus seguidores a serem inofensivos, a não provocarem perigo, a não criarem situações embaraçosas, a não entrarem em escândalos. Pombas sempre foram um emblema de inocência. É verdade que muitos matariam uma serpente que cruzasse o seu caminho se tivesse oportunidade. Mesmo que não fosse venenosa, talvez a pessoa nem parasse para pensar nisso, mas quase ninguém mataria uma pomba. Seja bem-vindo, irmão Flávio, canal do Evangelista Flávio. Então, não sei se algum dos irmãos aqui, 103 pessoas conosco, já de alguma forma matou uma cobra, ou atropelou, ou de repente estava lá no sítio, em algum lugar, lá no meio do mato, acabou agindo dessa forma. Mas dificilmente alguém faria isso com uma simples pomba, certo, meus irmãos? E Jesus diz o seguinte em Mateus 5, versículo 44, no Sermão da Montanha: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Portanto, nós podemos entender a passagem da seguinte forma, porque nós temos que conciliar os atributos da serpente no contexto que Jesus quis passar para os seus discípulos com os atributos da pomba, de modo que eles cheguem num equilíbrio, de modo que eles possam beneficiar aquele cristão a ponto de que ele não tenha um excesso de cautela a ponto de não levar a mensagem adiante, de não entrar nas cidades, a ponto de não pregar. Então ele não poderia ter um excesso de cautela, porque a cobra, no primeiro sinal de perigo, ela vai lá, se esconde, ela é rápida, né? Ela consegue se rastejar rapidamente, entrar num buraco, numa toca. O cristão ele não poderia ter esse nível, né, de precaução, e também por isso que aquela simplicidade da pomba traria o necessário equilíbrio. Seria mais ou menos como dizer, você precisa de sabedoria e inofensividade, porque será como ovelha no meio dos lobos. A razão é extraída da necessidade do caso. Se eles não tivessem cautela, poderiam ser imediatamente devorados pelos lobos. Então, a cautela e a prudência extremamente necessárias, porque se eles não tivessem cautela, como ovelha no meio dos lobos, eles seriam rapidamente devorados pelos lobos. E por outro lado, se tremessem de raiva dos lobos, ou fossem incautos, hesitariam e deixariam de cumprir seu dever, o que também não era desejável. Jesus não queria que eles fossem mortos e também não queria que eles deixassem de cumprir o dever. As serpentes, conscientes de que são odiadas, evitam e
escolhem cuidadosamente tudo que lhe é hostil. Dessa maneira, Jesus ordena aos crentes que cuidem de suas vidas para não se precipitarem no perigo. Então, o crente tem coisas que ele também não vai fazer. A gente já deu exemplo aqui. Ele não vai subir lá no morro do chefe do tráfico e vai começar a pregar ousadamente, sem nenhuma permissão, porque ele vai acabar sendo morto. Ele não pode ter esse nível de ousadia achando que Deus simplesmente vai suspender todas as leis naturais. Também não é assim. Mas também ele não pode deixar de pregar em público. Tem que ter esse equilíbrio. As pombas, por outro lado, embora frágeis, voam em sua simplicidade, imaginando-se seguras, até serem atingidas, e muitas vezes se colocam ao alcance das armadilhas dos pássaros. Então, muitas vezes elas caem em armadilhas feitas para os pássaros, de tão inocentes que elas são, digamos assim. Com tanta simplicidade, Cristo exorta seus discípulos para que nenhum excesso de terror os impeça de seguir seu curso. A serpente é representada como prudente em excesso, sendo cheia de astúcia, nós vemos lá em Gênesis 3, 2 Coríntios 11:3, e a pomba é simples até mesmo para ser enganada com certa facilidade. A gente pode pegar uma passagem aqui de Oséias 7:11. Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Uma hora apela para o Egito, outra hora se revolta para a Assíria. Então, o que acontece aqui? Você não pode ter o excesso de prudência, de astúcia da serpente e nem somente aquela simplicidade, aquela total inocência da pomba a ponto de ser enganado como facilmente, como o Efraim aqui citado, a tribo de Efraim citada em Oséias 7:11. Contudo, o Senhor Jesus corrige em sua fala a astúcia da serpente pela simplicidade da pomba e a grande simplicidade da pomba pela astúcia da serpente, de modo que chega em um equilíbrio perfeito aqui, de modo que chega em algo que seria excelente. O irmão Flávio escreveu aqui: você conhece uma pessoa de fato quando ela recebe poder, e aí vemos quem ela é. Como diz o ditado, quer conhecer alguém, dê-lhe poder. Verdade. O nosso irmão Flávio ele está embarcando neste momento, olha, para Recife, em Pernambuco, em missão de batismos. Vamos todos orar, 116 pessoas conosco, né? Vamos todos orar para que Deus dê êxito nesta missão, que ele seja protegido tanto na ida quanto na permanência e também no regresso em segurança. Vamos orar também pelas almas candidatas ao batismo, para que tudo dê certo. Está muito perto a ceia do Senhor, meus irmãos. Hoje é dia 11, né? Então, basicamente, daqui 10 dias, no dia 21 de abril, ao pôr do sol do domingo, será celebrada a ceia em memória ao Senhor Jesus Cristo. E esses irmãos batizados poderão participar, comendo do pão sem fermento e tomando do vinho. Então, que Deus abençoe essa missão do nosso irmão evangelista Flávio e todas essas almas, em nome de Jesus, que dê tudo certo, em nome de Jesus. Agora a gente vai para a conclusão aqui, mas eu entendo que é bem interessante isso, né? Em sua fala, Jesus ele é como se ele estivesse ajustando a astúcia da serpente pela simplicidade da pomba e ajustando a grande simplicidade e inocência da pomba pela astúcia da serpente. Eu creio que os discípulos entenderam desta forma, né? Nós temos que ser cautelosos, prudentes, mas também
nós precisamos cumprir aí a missão e fazermos aquilo que foi determinado. Como discípulos de Jesus, somos chamados a viver neste mundo com a perspicácia, acuidade e diligência das serpentes e, ao mesmo tempo, com a simplicidade, mansidão e inocência das pombas. Nós não podemos ter apenas um desses atributos. Ao mesmo tempo que nós temos essa perspicácia, nós também precisamos da simplicidade, mansidão e inocência das pombas. Precisamos permanecer vigilantes espiritualmente, estarmos atentos às armadilhas do diabo, enfrentarmos com sabedoria os desafios em nosso caminho de fé. Não aquela sabedoria humana, mas a sabedoria divina. Precisamos orar constantemente por discernimento e sabedoria para tomarmos as decisões corretas diante dos olhos de Deus. O apóstolo Tiago diz que Deus concede sabedoria a todos aqueles que lhe pedem com fé. Então, isso deve fazer parte da nossa oração diária. Pedirmos discernimento, sabedoria, para que possamos tomar as decisões que são retas aos olhos do nosso amado Deus. Além disso, devemos cultivar uma vida de integridade. É fundamental nos mantermos fiéis aos princípios do Evangelho em todas as áreas das nossas vidas. Alguns se passam por cristãos somente quando estão entre os irmãos da igreja ou quando estão em comunhão, mas na verdade, meus irmãos, nós precisamos viver com integridade, honestidade, retidão em todas as áreas das nossas vidas, porque a nossa vida é um culto racional a Deus. E tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a honra e a glória de Deus. Tá aí nosso irmão Ronaldo Martins, de São José, nosso irmão que foi batizado recentemente, se não me engano, 12 almas, né, irmão Ronaldo? E vão participar aí da primeira ceia do Senhor. Glória a Deus por isso, maravilha. Eu vou colocar uma live explicando a respeito da ceia e também qual que é a diferença entre a ceia e a antiga Páscoa judaica. Como que era celebrada a Páscoa judaica no Antigo Testamento e agora como que é celebrada a ceia do Senhor Jesus Cristo. Não existe mais Páscoa, tá, meus irmãos? Eu vou colocar um vídeo explicando para vocês. Todo ano eu coloco. Nosso irmão A Verdade Libertará. Perdi a live, mas pode deixar o seu like, vai ficar gravada aqui. A gente está no finalzinho, mas a live vai ficar gravada para que todos possam assistir. Irmão Ronaldo confirmando aí 11 almas. Eu recebi as fotos, fiquei muito contente. Na próxima live eu coloco as fotos, que eu acabei esquecendo de baixar para o computador. Na próxima live eu coloco aí as fotos. Me lembra aí, irmão Ronaldo, de colocar. Muito bom. Não tá aqui no computador, senão já mostrava, né? Tá só no celular. Mas aí eu mostro para vocês, maravilha. Mais 11 almas para o reino de Deus. E o irmão Flávio saindo aí em missão para o Nordeste. Muito bom. Então vamos agora para a conclusão. Nós precisamos evitar qualquer forma de engano, mistura, duplicidade. Jesus fala em Mateus 5:37, seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Essa simplicidade nós devemos ter, né? Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que a nossa palavra ela não volte atrás, que a nossa palavra não faça curva, que a gente possa andar em retidão em todas as áreas da nossa vida, que possamos ser conhecidos, até mesmo pelos ímpios, pela nossa honestidade. Os ímpios, eles precisam ver esse testemunho.
é uma forma de pregação do Evangelho. Que estejamos sempre atentos à direção de Deus e dispostos a seguir a sua vontade, perseverando em uma vida de oração, leitura da palavra e prática das boas obras que revelam uma fé viva e verdadeira em nome de Jesus. Até aqui, meus irmãos, hoje a gente terminou um pouquinho mais cedo, né? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e ao nosso Senhor Jesus. Amém. Muitos irmãos aí vão celebrar a primeira ceia, vai ser maravilhoso e é bom que vai cair no final do domingo, no pôr do sol do domingo, então a gente tem mais facilidade, né? Geralmente cai de dia da semana, a maior probabilidade, e tem que pedir às vezes, né, para sair mais cedo do trabalho, quem não é autônomo, mas agora no domingo tem uma facilidade maior aí para estarmos reunidos celebrando a ceia em memória ao Senhor Jesus. Agradeço a presença e a participação de todos. Como sempre, eu conto com os irmãos para deixarem os comentários fixos, porque os comentários fixos ajudam a impulsionar a live, a impulsionar o canal. E vamos continuar orando pelo Brasil, meus irmãos. Eu creio que as orações, na verdade eu tenho certeza, né, que as nossas orações pelo Brasil estão surtindo efeito. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo no Brasil e fora do Brasil até, relacionados a tudo que está ocorrendo aqui. A gente não pode falar claramente, né? Mas se Deus quiser, a situação do Brasil ela tende a mudar para melhor. Não é fácil, mas o importante é chegarmos lá. Então vamos continuar orando poderosamente pelo Brasil, para que o Brasil seja livre e liberto de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.